Quem trouxe a palavra do Senhor, diga amém. Quem trouxe o celular do Senhor, diga amém. Amém. Gente, eu sempre gosto muito de orientar o seguinte, tá? Ler a Bíblia no celular é pecado? Não, é bom, facilita. É bom você estar ali com ela sempre, a todo momento. Nem sempre a gente está carregando a Bíblia para tudo quanto é lado, né? Mas é muito importante você ter a sua própria Bíblia. Faz muita diferença, né? Anota, rabisca tudo. Faz muita diferença quando você pega a sua Bíblia. Você sabe exatamente onde está qualquer coisa, né? Isso é muito legal. Amém? Você que está com a Bíblia aí, abre aí Mateus capítulo 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Gente, mais do que nunca, nós cremos que a volta de Jesus está próxima, né? E quanto mais nós nos aproximamos da volta de Jesus, mais as profecias da palavra vão se cumprir aqui no nosso meio. E uma coisa que é muito certo é que no final dos tempos haverá distorções com relação à igreja, haverá perseguição, muitos irão cair, muitos irão se apostatar. E nós, como igreja do Senhor, como igreja da conquista, nós não queremos isso, correto? Amém? Nós queremos ficar firmes, nós queremos ficar de pé. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que não está fácil, as coisas estão difíceis. Se você olhar para o lado, para a rua, hoje é uma insegurança danada. Você vê a questão financeira, está todo mundo preocupado. Saúde, todo mundo preocupado. Então, todas as áreas, né? Então, nós, primeiro, nós dependemos muito de Deus na nossa vida para que nós possamos ficar bem. Segundo, nós não podemos só ficar olhando para Ele e esperando as coisas acontecerem. Mas nós temos que seguir os moldes que Ele nos mostrou. Seguir os caminhos que Deus nos mostrou. E o que Jesus veio fazer aqui nessa terra quando... O que Ele veio fazer aqui? Ele veio nos salvar e mais que isso, veio mostrar o caminho, um caminho a ser seguido. A palavra diz que nós devemos ser discípulos de Cristo, correto? E isso faz toda a diferença. Nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje o tema da nossa mensagem é a bênção do discipulado. Amém? E se vamos falar sobre discipulado, nós temos dois textos principais para se falar sobre isso. E essa é a nossa missão como igreja, como reino, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 16, tá? Mateus 28, 16, está escrito assim. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos abrir agora Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 15. Está escrito assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Gente, vamos lá. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele foi lá e escolheu 12 discípulos. Para que, através desses 12 discípulos,
tudo que ele estava mostrando aqui na terra não ficasse só nele. É a história da multiplicação, né? Ali começou o marketing de rede, né, gente? O que aconteceu? Jesus, ele desceu para a terra, ele sabia que ele iria morrer por nós, ele precisava morrer para que nós tivéssemos vida. E a partir daquele momento, ele falou, olha, não é só salvação, é um caminho que eu estou mostrando. É um caminho. Eu vou ensinar esses 12, para que a partir desses 12, outras pessoas serão também ensinadas, e outras pessoas ensinadas, até que nós chegamos aos nossos dias de hoje. Por que nós estamos aqui nos dias de hoje? Porque houveram discípulos de Jesus que foram ensinando durante todo esse tempo e nos ensinando o caminho. Sabe? Agora, quando nós olhamos os textos bíblicos, nós vemos duas pessoas perto de Jesus. Existiam os discípulos, correto? E existia a multidão. Uma multidão que ficava atrás de Jesus. Ela, para onde Jesus chegava, estava assim, entupido de gente. Teve uma vez que Jesus estava ensinando numa casa, ensinando os discípulos, e começou a chegar gente. E chegou tanta gente em volta, que existia um paralítico que tinha que ser curado. Eles queriam que o paralítico chegasse até Jesus e não conseguiam chegar até Jesus. E eles tiveram que colocar ele por cima do teto, né? Abrir o telhado lá, o teto lá, para poder ele chegar até Jesus. De tantas pessoas, de tanta gente que estava ali. Mas é interessante que existiam os 12 e existia a multidão. Todos os lugares, teve uma vez que Jesus estava fazendo muitos milagres. E estava muito cheio de gente, estava entupido de gente para tudo quanto é lado. E de repente Jesus falou, olha, espera aqui um pouquinho que eu vou ali falar com o Pai. Se você parar para observar, Jesus não era movido pelo emocional, Jesus era movido pela direção. Ele sabia para onde ele estava indo. E o que aconteceu? Ele chegou um momento que ele foi orar. Ele se separou dos discípulos, né, e da multidão e foi orar. E de repente, quando foram atrás de Jesus, está todo mundo te esperando. Jesus falou, olha, parou, nós vamos para outro lugar, o Pai me mandou para outro lugar. Mas está todo mundo lá esperando. A nossa missão aqui acabou. Vamos para uma nova missão, porque a missão não era simplesmente curar. A missão era apresentar o Evangelho e mostrar o caminho. Sabe? E o que tem acontecido nos muitos e muitos anos? O Evangelho, aos poucos, ele foi sendo distorcido. O Evangelho, ele foi sendo, aos poucos, você se foi transformando em um discipulado, mas numa multidão. Por exemplo, quando a gente fala pouco tempo, mas se você pensar em mais de 2000 anos, né? Há pouco tempo atrás, as missas, por exemplo, era um padre que ninguém tinha acesso às escrituras. O padre fazia a missa, celebrava a missa em latim. E as pessoas ficavam ali, sem entender nada, mas ficavam ali. Quer dizer, elas não tinham a revelação da palavra, sabe? E isso criou uma cultura de multidão. E falei sobre uma missa, mas existem muitos ministérios, muitas igrejas que é sobre multidão. Você vê muitas e muitas pessoas, e olha só, eu não acho que seja errado muitas e muitas pessoas. Quanto mais nós pregarmos o Evangelho, melhor. Eu profetizo que nós teremos muitas e muitas pessoas aqui recebendo do amor de Jesus, recebendo esta palavra de Jesus. Mas, se essas pessoas não forem trabalhadas e construídas em cima de um discipulado, aprenderem a palavra, serem transformadas pela palavra, elas serão apenas uma multidão. Está dando para entender? Uma pergunta interessante. A multidão, ela será salva ou não? Vocês já estão querendo julgar os outros, né? Isso é o coração de cada um, isso não tem nada a ver com... Claro que pode ser salvo sim, gente. A multidão, você está ali, está seguindo Jesus, depende muito do seu coração, depende muito das coisas que estão te cercando. Mas existem bênçãos, existem coisas que só serão destravadas depois que você sair da multidão e for começar a viver como discípulo de Cristo.
Existem coisas na sua vida que talvez você fique pensando, por que eu não consigo mudar isso aqui? Por que isso aqui não é transformado na minha vida? Porque talvez você esteja se colocando simplesmente como uma multidão. Quando Jesus, na verdade, esteja te chamando, olha só, eu quero que você saia da multidão e venha para o discípulo. Eu quero que você seja meu discípulo. Eu quero que você pratique as mesmas coisas que Jesus praticou aqui na terra. O nosso padrão não é o ser humano, nosso padrão é Jesus. O ser humano perfeito, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Além, vamos ser sinceros, além de muitas distorções, eu sei que há muitas pessoas aqui que têm muito tempo de reino. Muitas pessoas aqui que têm 20, 30, 40 anos de reino ou mais, sabe? E tem que se tomar muito cuidado, porque senão o primeiro amor ele vai se esfriando. E se o primeiro amor for se esfriando, você vai deixando de ser um discípulo para se tornar multidão. E nós não queremos isso, correto? Nós queremos viver o reino na plenitude. Eu não quero viver mais ou menos. Eu não sei se vocês são assim, né? Eu quando, por exemplo, vou viajar, a minha esposa, ela gosta de ficar tirando foto, né? Jesus. E quem você acha que ela quer que tire foto? Eu já sou profissional, eu fiz um acordo com ela. Eu falei, olha só, eu odeio foto. Cada lugar que você chegar, eu te dou 10 minutos. Às vezes passa um pouquinho, mas 10 minutos. Eu tiro todas essas fotos, depois eu não quero olhar para o celular. Eu quero curtir e ver o que eu estou vivendo aqui. Às vezes, nós temos bênçãos e coisas maravilhosas que nós estamos desperdiçando, porque nós não estamos buscando a profundidade naquilo. Você pega, por exemplo, vou abrir até uma aspas aqui, família. Às vezes você está com a sua família dentro de casa e fica todo mundo dentro em cima do celular. Você está entendendo? Às vezes você está dentro de um lugar que você pode estar ali conversando com pessoas e está todo mundo ali. E não fala só com o celular, às vezes você vendo uma televisão. Desliga um dia a televisão e vai jantar na mesa, ou vai jantar conversando. Quer dizer, são coisas que nós temos que valorizar. Eu não quero viver nada pela metade. Eu não sei se vocês... Eu acho que a sociedade hoje, ela vive muitas coisas pela metade ou menos que isso. Ela se acostumou a viver muitos... isso aqui tá bom. Sabe? Quando na verdade, nós precisamos viver tudo na plenitude. O Evangelho, principalmente. Pense comigo direitinho. Você crê que Deus está aqui nesse lugar? Você crê que Deus ama todo mundo aqui de mesma forma? Por que umas pessoas vivem coisas sobrenaturais mais do que outras? Por que algumas pessoas são mais abençoadas do que outras? Às vezes mais em uma área, às vezes menos em outra área. Por quê? Porque depende muito da intensidade que nós estamos vivendo. A intensidade que nós atraímos a presença de Deus sobre a nossa vida. A intensidade que nós colocamos Deus à frente das nossas batalhas. Quando você vai tomar uma decisão, você coloca Deus à frente dela? Geralmente, a maioria pelo menos, coloca quando já deu BO, quando a coisa já está tudo complicado. Deus está dando um problemão aqui. Senhor, socorro. Não, coloca antes. Você está entendendo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não fique vivendo um evangelho morno. Não fique vivendo um evangelho mesquinho. Não fique vivendo as migalhas que Deus está liberando por aí, porque Ele quer dar muito mais do que migalhas. Você está compreendendo? Nós precisamos ser avivados. Então, e quando nós falamos sobre sermos avivados, é sobre nós vivermos o discipulado na plenitude. É entender o seguinte: se você está aqui na terra, é porque Deus ainda tem propósitos sobre a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você está aqui na terra, é porque Deus tem propósitos para a sua vida. Você não está aqui por acaso, não. Tem gente que fala: meu tempo já passou. Ainda não chegou o meu tempo. Você está enganado. Se você está aqui é porque Deus tem propósitos muito específicos sobre a sua vida, sabe? Agora, nós precisamos
nos posicionar para que possamos viver isso. Eu não quero viver como multidão. Eu quero ser discípulo de Cristo e viver esse evangelho na plenitude. E é uma decisão que você precisa fazer hoje. Você precisa tomar. Não só hoje, a cada dia, porque você sabe como é que nós somos, né? Eu vou ser discípulo. Aí quando você sai daqui amanhã, começa o dia a dia. Pode ser daqui a pouco. Discípulo é viver o evangelho na plenitude. Eu não vou olhar para trás. Eu não quero ficar preso ao evangelho da multidão. Você sabe o que é o evangelho da multidão? O evangelho da multidão é aquele evangelho que de vez em quando Deus te abençoa, mas na maioria das vezes você está falando do milagre da pessoa que está do seu lado. Você está entendendo? Lá na igreja, que a irmãzinha lá foi curada. Aconteceu aqui, o sobrenatural, Deus moveu o sobrenatural aqui. Você está entendendo? Ou talvez você esteja vivendo de coisas que já aconteceram. Deus fez tantas coisas lá atrás e tal. Mas se você está aqui, Deus quer fazer hoje. Você está entendendo? E nós temos que viver o reino hoje. Então, nós precisamos nos posicionar para que possamos realmente viver aquilo que Deus quer fazer para a nossa vida. Uma das coisas que é muito, assim, que eu posso dizer, muito sintomática do discipulado, é aquela passagem sobre o jovem rico. Vocês conhecem? Eu não vou ler ela toda não, vou ler só a parte final ali. Mas o jovem rico chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu posso fazer mais? Aí Jesus perguntou: você tem seguido os mandamentos? Estou parafraseando, simplificando, tá? Você tem seguido os mandamentos? Sim, eu sigo tudo que está lá escrito, tudo que está na lei de Moisés e tal. Mas o que eu posso fazer mais? Aí Jesus pegou e falou: olha só, pega todos os seus bens e vende, e dá aos pobres. E aquele rapaz tomou um baque muito grande, e aos poucos ele foi se afastando, e Jesus falou: olha, aquele que não abrir mão de tudo, não pode ser meu discípulo. Vamos ser sinceros, você acha que Jesus estava de olho no dinheiro daquele rapaz? Não era questão sobre o dinheiro, era sobre onde estavam os olhos dele, onde estava o coração dele. Você está entendendo? Porque muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado. E, gente, não se engane, é muito fácil da gente se embolar nisso. Às vezes nós somos como os fariseus. Eu faço isso certo, isso certo, isso certo, isso certo. Se você olhar para outra irmãzinha e falar: que está vendo aquilo ali, você já errou, você já julgou, você já está condenado conforme toda a lei. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós corremos um sério risco de nos tornarmos hipócritas. Está dando para entender? Então, não é sobre a perfeição. Nós temos sempre que buscar a perfeição. O bispo sempre fala muito sobre isso aqui, né? Mas é sobre onde está o nosso coração. E o nosso coração deve estar em quê? Em crescer a cada dia, amadurecer a cada dia, ser mais parecido com Jesus a cada dia. Qualquer hora vão chegar para você e vão falar: lá, tem uma mulher lá que tem que tacar pedra. Você vai fazer o quê? Você não tem pecado algum não? Então taca lá. Jesus fez isso, não foi? Vão matar Jesus! Vai lá, crucificam! Jesus falou: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual a facilidade que você tem de perdoar as pessoas? E, gente, deixa eu te dizer uma coisa: perdoar não é uma coisa simples e nem uma coisa natural. Perdoar é sobrenatural, porque você precisa da ajuda dos céus para que isso possa acontecer. Para pensar direitinho. Você vai lá e perdoa uma pessoa. Você acha que ela mudou só porque você perdoou ela? Não. Ela vai lá e vai fazer de novo. E quando fizer de novo, você vai ficar machucado de novo, vai voltar tudo de novo? Não, é perdoar. É tirar aquilo do seu coração, sabe? Então, é uma coisa sobrenatural, mas isso é para outra história, né? Aí o que aconteceu? Jesus falou pro jovem rico: olha só,
Se você quiser me seguir, vende tudo e me segue. Ele saiu se afastando, né? Eu queria que vocês abrissem comigo Mateus 19, versículo 27. Mateus 19, 27. Olha só sobre as bênçãos do discipulado, tá? Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Olha só, Pedro viu o que tinha acontecido com o jovem rico, ele estava preocupado. Jesus, e agora? Será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Será que vai acontecer a mesma coisa com os seus discípulos? Versículo 28, Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, olha só, presta atenção, a partir do versículo 29, e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. 100 vezes mais. Eu sempre ensino uma coisa, né? Quem deve estar em primeiro lugar na sua vida? Deus. Mas será que Ele realmente está em primeiro lugar na sua vida? Ou o seu filho está à frente? Ou o seu casamento está à frente? E, gente, quando eu estou falando Deus, eu não estou falando igreja, eu estou falando Deus. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se a tua família estiver em primeiro lugar, você vai perder a sua família. Eu já vi muitas pessoas aqui que chegaram aqui com problemas do casamento. E quando elas colocaram o marido ou a esposa em primeiro lugar, antes de Deus, e ficaram muitas vezes fazendo até a vontade dessa pessoa, ao invés de agradar a Deus, o casamento foi lá e não deu certo. Porque precisa da bênção de Deus sobre a nossa vida. Você tem um filho? Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e o teu filho será abençoado. Você está entendendo? Mas meu filho está perdido. Coloque Deus em primeiro lugar e teu filho vai ser muito abençoado. Não se engana, essa é palavra. Quando ele fala largar aqui, é exatamente sobre isso. Não, primeiro é Deus. Depois, todas as outras coisas. Sabe? Então, é muito importante nós ficarmos aficionados nisso, sabe? Ligados nisso, Deus em primeiro lugar. E você vai ver o seguinte: as outras coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Quando vocês começam a se preocupar com as coisas de Cristo, o que Cristo veio fazer aqui? Você sabe o que Cristo veio fazer aqui? Ele veio salvar e veio mais fazer o quê? Implantar o reino de Deus aqui na terra. Correto? Ele veio mostrar o caminho. E veio começar a acrescentar a igreja, né? Ele veio colocar a igreja de Cristo aqui nesse lugar. E tudo que nós estamos vivendo hoje é porque Cristo começou lá atrás. Você está entendendo? Então, qual é a nossa missão? Implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Nos preocuparmos com as coisas de Deus aqui nessa terra. Quando você chega na sua casa, você está preocupado em implantar o reino de Deus dentro da sua casa? A sua família, ela está recebendo a palavra de Deus. E gente, não se engane, eu não estou falando para você obrigar ninguém, porque essa é uma forma que não é inteligente. Mas é você mostrar o reino de Deus para elas de tal forma, um reino de Deus tão lindo, e ele é lindo, de tal forma que essa pessoa vai olhar e falar: eu quero isso para a minha vida. Você está entendendo? Eu quero isso. Olha o que está acontecendo na vida dessa pessoa aqui. Olha como é que ela está em paz. Olha a alegria que está no coração dela. Eu quero isso para a minha vida. E nós estaremos implantando o reino de Deus. Aí a gente chega no texto que é muito, para mim é um dos principais textos da palavra. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você acha que essas coisas que serão acrescentadas é aquilo que você exatamente quer? É aquilo que dá conforme o propósito de Deus para a sua vida. Você está entendendo? É você entregar a sua vida a tal ponto que você confia que Deus está fazendo o melhor.
O discípulo, ele faz o seguinte, olha só, a multidão, vamos fazer aqui. A multidão, ela procura a Deus pelo que ele pode fazer. Ela procurava Jesus pelo que ele podia fazer. Jesus, me cura. Ah, não curou não. Ah. Jesus, me cura. Foi curado, foi embora. A multidão procura Jesus pelo que ele pode fazer. E não se engane, ele pode todas as coisas. Agora, os discípulos não. Os discípulos queriam conhecer quem ele era, porque queriam ser iguais a ele. Então, quando nós, por exemplo, colocamos a nossa vida nos pés do Senhor e dissemos, Senhor, eu quero ser discípulo, eu quero ser transformado, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a mexer em diversas áreas da sua vida. Ele precisa ter liberdade, ele vai guiar os seus passos. Vamos ser sinceros? Eu sei que aqui tem jovenzinhos e tem pessoas jovenzinhos com mais idade, né? E todo mundo aqui já tentou enfrentar a vida com a sua própria vontade, fazendo as suas próprias escolhas. Ou você tentou fazer sem Deus, ou tentou mandar em Deus. Já viu que tem muito crente que tenta mandar em Deus, de influenciar Deus? Senhor, que seja feita a sua vontade, mas se for isso aqui... Está entendendo? Então, todas as pessoas que fizeram isso, não deu certo. E, obviamente, todo mundo aqui já passou por um momento assim, e já, como diz aí fora, deu com os burros na água, né? Às vezes a gente vai tentando tantas coisas, e nós não encontramos o caminho. E isso nos frustra, sabe por quê? Porque nós estamos buscando os nossos próprios caminhos. Não se engane, você vai se frustrar com os seus caminhos. Não pense que você sabe exatamente o que você precisa fazer. Se você fizer sem a direção de Deus, você vai ficar frustrado. E vou te enganar não vou te enganar não, tá? Muitas pessoas dentro da igreja estão frustradas. E toda vez que você se sentir frustrado, sabe qual pergunta você deve fazer? Senhor, eu peguei algum caminho errado. Você não está se sentindo bem, não? Você tem que perguntar para Deus, Senhor, eu peguei algum caminho errado. Me mostra os teus caminhos, porque eu quero voltar a me sentir completo. A missão do discípulo é o quê? Se render aos caminhos do Senhor. É dizer, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha vida é Sua. E se o Senhor mandar um lugar para que eu não estou querendo, que eu não queria ir, eu vou. Porque eu sei que o Senhor tem os planos maiores que os meus. Os seus planos são melhores do que os meus. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Você está entendendo? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos do quê? Senhor, me mostra os teus caminhos. Me mostra os teus caminhos. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Jesus orava o tempo todo pedindo, Senhor, me mostra os caminhos. Ele ia para onde Deus mandava. Ele ia onde o Pai mandava. Sabe? Ele estava em contato todo momento com o Pai. E Deus ia dirigindo. Jesus vai para cá, Jesus vai para cá. Ah, está acontecendo um grande milagre aqui, está acontecendo um monte de coisas aqui. Não, aqui acabou o teu momento, vai para lá. E, gente, vamos ser sinceros, isso me pega muito, né? Porque é sobre ser intencional. Obrigado. É sobre ser intencional. Jesus estava ali. Vamos ser sinceros, está acontecendo aqui um sobrenatural, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, falando em línguas e tudo mais. Aí Deus fala, vai lá para a rua. Será que nós estaríamos prontos para isso? Porque o ser humano está muito acostumado com aplausos, com as coisas acontecerem, e não é sobre isso, é sobre os caminhos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? Então, primeiro, nós precisamos nos preocupar com aprendermos a sermos discípulos. E o discipulado, ele tem um padrão, é um estilo de vida, não sei se vocês já pararam para observar.
Jesus discipulou 12. E daqueles 12, eles foram discipular outros, que foram discipular outros, que foram discipular outros. Isso mostra uma coisa que é muito importante. Você sozinho, você vai ter dificuldade de ir para qualquer lugar. Você precisa de alguém que esteja te puxando, alguém que esteja te ajudando a avançar, alguém que te tire da tua zona de conforto. Você conhece a lei dos 5 amigos? Essa não é crente não, tá? A lei dos 5 amigos é a seguinte: você tem que sempre ser a pessoa do meio. O que é isso? Você sempre vai estar com 2 pessoas te puxando, e você tem que estar sempre puxando 2 pessoas. Sabe por quê? Senão você vai ficar estagnado. E o discipulado, sabe o que é? É isso. Você precisa ter alguém que está ali. Vamos, embora. Não para não, continua. Caiu, peraí, toma. Gente, muitas vezes, a mão que é estendida, não olhe para a pessoa, é Deus estendendo a mão para você. Às vezes você fica tão aficionado numa pessoa, tão preso numa pessoa, não, é Deus estendendo a mão para você. Aquela pessoa continua sendo falha, ela está sendo usada por Deus. Você está entendendo? Às vezes as pessoas se conectam tanto com pessoas e depois se machucam. As pessoas são falhas, elas vão falhar. Todo mundo vai falhar. Todo mundo vai falhar. Todos nós vamos falhar. Agora, nós somos usados por Deus. Você precisa ser usado por Deus. Você tem que ter alguém que seja mais espiritual que você, que te puxe. E você precisa ser mais espiritual que outras 2 pessoas, ou alguém que você também puxe. Isso é discipulado. Isso é o evangelho passando de geração em geração e seguindo adiante. E nós viveremos o reino de Deus na sua plenitude. Você está entendendo? Então, vamos falar aqui sobre 3 fatos importantes sobre o discipulado, né? 3 coisas importantes. Que você precisa estar muito conectado e muito atento a isso, tá? Primeira coisa importante: o discipulado, ele é uma escolha. Como assim, pastor, é uma escolha? Nós, muitas vezes, terceirizamos as nossas escolhas, ou terceirizamos aquilo que nós vivemos. Sabe o que é terceirizar? É dizer assim: eu só sou assim porque aquela pessoa lá me fez mal. Eu só estou aqui porque aquela pessoa lá não me deu oportunidade. Eu só sou assim porque isso e aquilo. Você bota sempre a culpa nos outros, sabe? Não, preste atenção. Deixa eu te ensinar uma coisa para você viver como filho do Deus Todo-Poderoso. Quem aqui é herdeiro e cordeiro com Cristo? Diga amém. Você é? Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A responsabilidade não é do outro, é sua. Porque contigo está o braço forte do Senhor. Amém? A escolha é nossa. Você tem que falar o seguinte: Senhor, eu não quero mais ficar no lugar onde eu estou. Eu não quero mais viver um evangelho mais ou menos. Eu não quero ficar vivendo um evangelho que nada acontece na minha vida, porque se a palavra diz que é sobrenatural, eu quero viver esse evangelho sobrenatural. Eu quero chegar na minha casa, abençoar minha casa e minha casa ser transformada. Eu quero orar por um enfermo e ele ser curado. Eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero mais ficar, não. Eu quero viver como discípulo. Após a escolha, você após essa oração com Deus, essa conversa com Deus, você tem que procurar aquilo que eu estava falando ali agora. Como eu posso crescer? Como eu posso mudar as coisas que estão ao meu redor? É ser intencional. Às vezes, eu acho que isso é coisa de brasileiro. Nós somos muito emocionais. Muito emocionais. Quem gosta de futebol aqui? Nós somos o país que mais cria jogadores no mundo. Já fomos mais, né? Mas o Brasil é o país do futebol, correto? Mas sabe o que acontece? Copa após Copa, vai lá, tomamos um 7-1. Tadinho de nós somos os piores. Nós ganhamos em 2002, né? Já tem tempo. Nós somos os melhores e tal, isso, aquilo. Mas sabe o que acontece? Eles não param para fazer. Nós precisamos organizar o futebol brasileiro para isso.
Você para fazer isso na sua vida ou você é apenas emocional? Ah, está acontecendo isso na minha vida, tadinho de mim. Sabe? Eu estava falando sobre chorar, mas também às vezes tem muitas pessoas que são impulsivas, né? Elas acabam explodindo. Não é sobre explodir, ou sobre chorar, ou sobre ficar reclamando. É sobre você parar e falar: Senhor, olha só, eu quero chegar em tal ponto. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu quero aprender mais da tua palavra. O que eu preciso fazer para chegar lá? Poxa, não sei. Deus, me mostra alguém. Procura os pastores, procura alguém que possa te ajudar. Alguém que seja mais espiritual, que te guie pelo caminho. Sabe? Isso vai fazer o quê? Com que você comece a mudar a sua vida. Você precisa ser vulnerável para ser transformado. É uma escolha. Sabe? Nós nos fechamos muito, gente. Quem aqui já foi machucado pela vida? Você levanta a mão que está todo mundo, né? Acho que ninguém aqui está, a não ser as crianças, né? E olha lá. Todo mundo aqui em algum momento já foi machucado. Todo mundo aqui em algum momento já sofreu perdas. Perdas que não são explicáveis. Ou talvez coisas que você não entenda. Por que isso aconteceu? Por que isso aqui está? Por que eu não tive essa oportunidade? Por que não está acontecendo isso? Porque todo mundo aqui já teve algum tipo de machucado, alguma ferida. E gente, não se engane, a igreja é um lugar que marca muitas pessoas. Muitas pessoas chegam aqui machucadas, e eu sei que há pessoas aqui também machucadas. Sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão nós ficamos, por causa dessas feridas, nós ficamos com o nosso coração fechado. E com o coração fechado a gente não vai para lugar nenhum. Nosso coração precisa estar vulnerável para aquilo que vai acontecer. E isso é uma escolha. Amar é uma escolha. Você sabia disso? Amar quem você ama é mole, né? Não. Mas é amar quem você tem certos problemas. Porque tem gente que é difícil, né? Tem gente que não é mole, não. Você conhece alguém assim? Conhece? Jesus. Essa que você tem que amar. Essa que a palavra diz. Para de pecar, irmão. Para de pecar falando que não vai amar. Mas, você está compreendendo? É ser vulnerável. Senhor, eu me posicionei. Eu quero viver os teus caminhos. Eu sei que sozinho eu não consigo ir. Eu preciso que o Senhor me guie. Posicionamento. É uma escolha. Fala assim, discipulado. Repete comigo, discipulado é uma escolha. É uma escolha. Nós escolhemos, nós decidimos se vamos viver ou não. Ser vulnerável é uma escolha. Quantas vezes, por exemplo, eu já fiz assim: Senhor, tira a rebeldia do meu coração está fechado. E quantas vezes? Quantas vezes o teu coração não está fechado, rebelde? Quantas vezes? Gente, não se engane, está aqui na nossa carne. Na nossa carne está a rebeldia. Ela está explícita na nossa carne, a todo momento, a todo instante. Às vezes você olha para uma pessoa assim, você acha que ela por fora é toda bonitinha, perfeitinha, mas a rebeldia está ali na carne dela. Quantas coisas passam por aqui, né? Deu para entender? Você está entendendo? Então, nós precisamos ser muito intencionais, é uma escolha. Eu não quero mais ter ódio dessa pessoa. Eu não quero mais ficar vivendo por isso aqui. Eu não quero mais ficar me atrasando por isso aqui. Quanto tempo a gente perde com coisas que não mudam em nada na nossa vida? Uma vez eu estava falando com uma pessoa aqui, estava falando: cara, você está presa por essa pessoa, por causa dessa pessoa aqui. O que ela interfere na sua vida hoje? Nada. E você está preso no passado. Tira os teus olhos daqui, bota os teus olhos no futuro. Vê para onde Deus está te levando, cara. Sabe? Tem que ser intencional. Mas não se engane, o passado sempre vai voltar. O passado sempre vai voltar. E você precisa ser muito intencional. Não quero ficar olhando para cá, eu quero olhar para lá. Não quero, isso aqui eu já tirei do meu coração. Gente, perdão é uma coisa muito séria, né? E o perdão não é sobre o outro, é sobre você. O perdão não é sobre o outro. Aprenda isso, isso é muito sério. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. Uma vez uma pessoa falou: pastor, eu quero perdoar uma pessoa.
eu vou procurar ela e vou falar para ela que eu vou liberar perdão para ela. Eu falei, não, que história é essa? Ela não te pediu perdão? Você tem que falar o seguinte, poxa, eu quero tirar isso do meu coração, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito na sua vida. Entendeu a diferença? É sobre você, não é sobre a pessoa. Você está entendendo? É uma escolha, é uma decisão. E, gente, nós somos rebeldes, nós ficamos lutando contra ela. Então vamos lá, primeiro fato importante, é uma escolha. Segundo, será pouco a pouco. Sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos? Nós estamos vivendo numa sociedade, num tempo, que todo mundo quer para ontem. Todo mundo quer mudar tudo rápido, quer fazer as coisas rápidas. Elas querem, elas não querem viver o processo. E o processo é a coisa mais linda de Deus. Sabe? Então, você tem que entender uma coisa. Tudo que você vai conquistar é aos poucos. Você vai conquistando um pouquinho, conquistando um pouquinho, conquistando um pouquinho, conquistando um pouquinho. Sabe? Aos poucos as coisas Deus vai moldando você, Deus vai trabalhando você, Deus vai fazendo a obra, sabe? Por quê? Porque nós somos moldados aos poucos. Só que todo mundo quer para ontem. Todo mundo quer para ontem. A gente quer, eu quero viver logo. O que Deus tem que fazer na minha vida? Eu vou ser líder de célula, minha célula vai arrebentar. Não vai se enganando que não vai logo de cara. Nunca é de cara. Você precisa passar pelo tempo da aprovação, pelo tempo do trabalho. Vou falar aqui, aqueles dois eu posso falar, né? Quando a gente multiplicou lá a minha célula, aí o Fabrício e a Luá, eles se tornaram líderes de célula. Eu falei para eles logo de cara, olha só, não se engane, vocês vão ficar assustados. Vai chegar um momento que você não vai ter ninguém na sua célula. Vai chegar um momento que você vai olhar para o lado e falar assim, cara, quem está do meu lado? Quem está do meu lado? Todos os líderes de célula aqui sabem o que a gente está falando. Sabe o que é isso? Não é porque você está fazendo um mau trabalho, não é porque você é ruim, não é porque nada disso, é porque você está passando pelo processo. E é um processo que ele é demorado. Você está entendendo? Eles ficaram lá firmes, foram lá, pastor, e aí? A célula deles está linda, cheia de jovens lá que estão sendo muito abençoados agora. Às vezes as pessoas olham lá, né? Aí está lá o pastor tirando foto cheio de gente lá, né? Mas poucas pessoas sabem que eu já fiz célula para 2 pessoas, 3 pessoas. Ih, quantas vezes a gente fez? Mas está ali, ó, permanecer firme, sabe? Permanecer firme. É pouco a pouco, nós vamos sendo construídos, nós vamos sendo trabalhados. Você está pronto para ser trabalhado? Ou você quer no estalar de dedos mudar tudo e virar a melhor pessoa do mundo? Não é assim que acontece. Pouco a pouco você vai se tornando mais parecido com Jesus. De vez em quando você vai dar um passinho para trás, mas quando você der um passo para trás você trava. Opa, não, daqui eu não volto mais não, eu vou continuar. Você conhece essa história? A vida, ela é um avanço, né? Você vai avançando, você vai avançando. Chega no momento que nós oscilamos muito, né? Faz parte do processo. Chega um momento que você sente que você parou de avançar e que você começa a recuar. Acontece com todo mundo. Só que nessa de recuar, muitas pessoas param por aí. E elas caem nesse momento, porque elas se assustam com esse recuo. O que eu ensino é sempre o seguinte: toda vez que você sentir que começou a recuar, finca teu pé no chão. Tudo que eu conquistei, eu não vou perder nada do que eu conquistei. Fica teu pé no chão. Já viu como é quando você está ali na praia, que a onda fica batendo você para lá e para cá? Tem uma hora que você tem que fincar, senão você vai para lá no fundo do mar, né? Na vida também é assim. Você conquistou. Agora começou a perder. Não se assusta não, isso é normal. Finca teu pé no chão, porque daqui a pouco vai acalmar as coisas e você vai continuar podendo avançar de novo. Daqui a pouco a maré vai dar uma melhorada e você vai continuar avançando. Você está entendendo? Mas muitas pessoas se assustam. Eu estou recuando, aí perde tudo. Você está entendendo? Então, é pouco a pouco. Se preocupe com uma coisa. Se preocupe sempre com a sua base. Sabe o que é base? Base é a estrutura que está por baixo daquilo que aparece. Você já viu um iceberg?
né? Não sei se vocês viram aquele filme Titanic, né? O iceberg, a maior parte do iceberg está tudo ali embaixo. Mais de 90% está ali embaixo. O que aparece lá em cima não é nada. Então, nós temos que ser assim. Você pega uma construção. Quanto maior for a sua fundação, a sua base, mais ele pode subir. Não é assim que acontece? Então, a nossa base tem que ser forte. A sua base é forte? A sua base é forte? Não se engane, a sua base não vai ser construída da noite para o dia. Geralmente a base é que mais demora na construção. Você está entendendo? Por quê? Porque ela precisa ser forte. Se a tua base for forte, você vai poder viver maiores coisas com Deus. Pouco a pouco, se preocupe, pouco a pouco. Você não pode parar. Você tem que estar sempre avançando, sempre crescendo, sempre crescendo. Nós só vamos alcançar a plenitude depois que a gente partir dessa terra aqui. Aí sim vai vir a plenitude. Fora isso, nós vamos estar sempre crescendo, a todo momento, a todo instante. E a terceira coisa, você deve ver o que está escrito ali em Marcos 16. Os sinais te acompanharão. Você quer conhecer um verdadeiro discípulo? Você vai ver os sinais de Jesus através dele. Ele vai chegar no lugar e as coisas vão ser transformadas. Ele vai orar por enfermo, o enfermo será curado. Ele vai para qualquer lugar e as coisas vão se tornar em paz, porque ali está o braço forte do Senhor, ali está a ajuda do Senhor, ali Jesus Cristo está, sabe? Uma vez fizeram um trabalho lá, né? E botaram em frente à minha casa. E eu fui lá e falei, vou lá tirar, né? Pô, brincadeira e tal. Aí fui lá tirar. Mas você não tem medo? Não, porque nenhum mal vai me atingir, porque eu sei aquele que está comigo. Então você vai ficar com medo. Não vou mexer. Não posso isso. Não, vai lá. Você sabe com quem você está. Você sabe que Jesus está contigo. Jesus não falou que ele está contigo? Observa. Olha o que ele falou quando aqui, tanto em Mateus 28 quanto em Marcos 16. Ele falou, vou estar com vocês até o fim dos tempos. Você entende a diferença? Você entende? Nós não vamos estar sozinhos, sabe? Então, terceiro fato, o reino de Deus em primeiro lugar, e com certeza os sinais vão te acompanhar. Os sinais do Senhor vão te acompanhar. Sabe o que é isso? Viver uma vida sobrenatural na presença do Senhor. Eu queria que você abrisse mais uma vez Marcos 16. Marcos 16, para a gente fechar aqui. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15, está escrito assim. Olha o que... Vamos fazer o seguinte. Você está com a Bíblia Sagrada já? Já fica de pé então em nome de Jesus, fica. Vamos acompanhar juntos aqui. Olha o que Jesus disse para você, tá? Olha o que Jesus diz para você agora. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Olha os sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes, e esses ficarão curados. Levanta suas mãos, olha para tuas mãos aí, olha para tuas mãos, olha. Há poder de Deus nas tuas mãos. Há poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sabe? Tudo aquilo que você tocar vai ser abençoado. Tudo aquilo que você investir vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque nós viveremos para o reino, nós buscaremos o reino, nós viveremos como os discípulos de Jesus. É uma decisão. Toma essa decisão hoje, Senhor, eu quero viver como discípulo. Muda o que tiver que mudar na minha vida. Coloca as pessoas certas para me guiarem. Eu não quero viver um evangelho mesquinho, eu quero viver um evangelho sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, amém?